Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O Dr. Elijah Carter, de 28 anos, entrou discretamente no quarto 407 do Centro Médico Mount Grace. Era quase meia-noite, o horário em que o mundo parecia ficar em silêncio, quando os corredores antes movimentados se transformavam em um silêncio quase sagrado. A unidade privativa que abrigava os pacientes mais frágeis parecia congelada no tempo, como se estivesse suspensa entre a esperança e o desespero. Neste quarto, banhado por uma luz fraca, jazia Vivian Lancaster. Aos 47 anos, ela era herdeira de um império hoteleiro global, uma mulher cujo nome ressoava nos círculos empresariais e nas grandes salas de reuniões. Mas naquele preciso momento, longe da pompa e do luxo, ela era apenas uma figura imóvel, deitada em uma cama sofisticada. Seu corpo, conectado a uma infinidade de máquinas e sensores, testemunhava uma vida sustentada artificialmente. Vivian estava em coma profundo havia 6 meses após um trágico acidente. Seu helicóptero particular havia caído na densa selva costarriquenha enquanto ela retornava de uma crucial viagem de negócios. Desde então, equipes de médicos experientes se alternavam, utilizando a tecnologia mais avançada, explorando todas as possibilidades para reanimar aquela mulher extraordinária. No entanto, apesar dos esforços, todos acabaram desistindo. Seu corpo continuava a funcionar, mas sua mente parecia ter vagado para outro mundo inacessível. Mas Elijah Carter não era como os outros médicos. Nascido e criado nos bairros operários de Detroit, Elijah cresceu em um ambiente às vezes hostil, mas onde sua mãe, uma enfermeira dedicada e uma mulher forte, incutiu nele os valores de resiliência, compaixão e perseverança. Seu pai, no entanto, faleceu jovem, deixando um vazio que o jovem Elijah transformou em uma força motriz para o sucesso. Aluno brilhante, ele havia conquistado uma prestigiosa bolsa de estudos em uma das principais faculdades de medicina do país. Enfrentou cada hora de estudo, cada noite sem dormir, cada estágio difícil com determinação inabalável. Sua paixão pela neurologia nasceu de seu fascínio pelo cérebro humano. Aquela obra-prima complexa e misteriosa onde a própria ciência às vezes parecia atingir seus limites. Para Elijah, a cura não se limitava aos sintomas visíveis. Ele acreditava que por trás de cada paciente, por mais silencioso ou imóvel que fosse, havia uma história, uma alma, uma luz oculta a ser reacesa. Ao contrário dos seus colegas, Elijah Carter ele não se limitava a ler os prontuários nos monitores ou a preencher arquivos digitais. Onde outros viam um caso perdido, uma figura passiva em uma cama estéril, ele via uma mulher que ainda tinha algo a dizer. Todas as noites, ao terminar suas tarefas, ele retornava silenciosamente ao quarto 407, fechando a porta delicadamente atrás de si, como se estivesse entrando em um santuário. Ele se sentava na poltrona de veludo cinza ao lado da cama e se dirigia a Vivian Lancaster como se fosse uma velha amiga, mesmo que ela nunca respondesse. Hoje quase derrubei meu café na doutora Patel. Ela provavelmente teria chamado isso de karma, depois de roubar meu horário na sala de descanso. Ele disse com um meio sorriso. Esses momentos que poderiam parecer triviais, tornaram-se uma espécie de ritual sagrado para ele. Ele lhe contava sobre a luta da mãe contra a artrite, a hesitação do irmão mais novo em voltar à escola, seus sonhos de construir uma clínica móvel para crianças do centro da cidade. E às vezes ele lia trechos de Baldwin, Maya Angelou, Toni Morrison. Ele escolhia palavras poderosas, palavras vívidas, para despertar aquele que dormia. Em outras noites, ele colocava fones de ouvido nela. Jazz suave, Billie Holiday, Chet Baker ou, às vezes, John Coltrane. Ele observava o rosto dela, esperando a menor vibração, uma pequena reação, um piscar de olhos, um tremor. Mas nada acontecia. Apenas a respiração constante da máquina, os bips lentos e constantes do monitor cardíaco. Até aquela noite. Naquela noite, ele estava particularmente cansado. Um daqueles dias em que os pacientes vêm um após o outro e as más notícias parecem chover. Mas apesar do cansaço, ele entrou no quarto como de costume. Cuidadosamente desfez a pequena tira de gaze colocada na têmpora direita de Vivian. Limpou delicadamente a área com uma solução estéril e começou a recolocar uma compressa limpa. Tocando sua pele, ele sussurrou. Sabe, mesmo que você não responda, sinto que você está lá. Então vou continuar acreditando. Mesmo que eu seja a única. E naquele preciso momento ele viu um movimento. Sutil, quase imperceptível. As pálpebras de Vivian tremeram. Primeiro uma vez. Depois uma segunda vez. Ele congelou. O coração batia forte.
Piscou, pensando que estivesse sonhando. Aproximou-se, examinando o rosto do paciente. Então, novamente, uma batida. Leve, frágil, mas real. O tipo de detalhe que um olhar distraído teria perdido. Mas Elijah estava atento, quase intuitivo. Ele pulou da cama e correu para o consultório. Chamou o Dr. Samuel Reeves, chefe do departamento de neurologia, um homem conhecido por sua frieza e falta de fé em qualquer coisa fora dos protocolos. O Dra. Reeves. Venha logo. Eu acho que ela reagiu. Suas pálpebras se moveram. Reeves mal levantou os olhos da tela. O movimento reflexo, Carter. Os músculos faciais mantêm atividade aleatória mesmo em coma prolongado. Você deveria saber disso. Não foi só um espasmo, tenho certeza. Ela reagiu logo depois que falei com ela. O Dr. Reeves suspirou irritado. Levantou-se relutantemente e seguiu Elijah pelo corredor, entrou na sala, verificou os sinais vitais e observou brevemente o rosto de Vivian. E tudo está estável. Sem mudanças. E nada de anormal nas curvas. O que você viu provavelmente foi sua imaginação. Esse tipo de falsa esperança não ajuda ninguém. Ele girou nos calcanhares. Não se apegue, Carter. Ela não vai voltar. Elijah ficou parado ali no quarto, congelado, ferido, mas não quebrado. Ele olhou para Vivian por um longo tempo, com os olhos marejados e respirou suavemente. Parece que somos só nós duas, Vivian, mas por mim tudo bem, porque eu não vou desistir. E no silêncio quase perturbado pelo som das máquinas, ele quase podia jurar que viu um canto dos lábios dela tremer, como um sorriso perdido entre dois mundos. Durante semanas, Elijah Carter retornou, noite após noite, fiel a esse ritual silencioso. A cada dia, ele trocava a mesma tira de gaze colocada na testa de Vivian Lancaster. Esse gesto, que outros teriam realizado mecanicamente, ele realizava com infinita ternura. Falava pouco, mas suas mãos diziam tudo: respeito, paciência, humanidade. Ele a enxugava cuidadosamente, como se estivesse se dirigindo a uma rainha adormecida ou a uma criança ferida. Ele não estava apenas cuidando de um corpo. Ele estava honrando uma presença, por mais silenciosa que fosse. O que ele não sabia era que no mundo interior em que Vivian havia caído, aquela voz, a voz dele, era o único fio que ainda a conectava à superfície. Onde tudo era sombra, sem marcos ou direção, sua consciência vagava lentamente, como se estivesse suspensa em um mar de névoa. Mas em meio a esse nada havia uma coisa que retornava noite após noite, uma voz profunda, calma e calorosa, diferente de tudo que ela já conhecera. Essa voz lhe contava histórias simples, memórias de infância, sonhos de justiça. Não era um grito nem uma ordem. Era uma presença humana real. Vivian não sabia dizer onde estava nem por quanto tempo. Tudo era um borrão. Mas ela sentia aquela voz. E aquela voz não a instava a voltar. Estava esperando por ela. Estava acompanhando-a. No limbo da sua mente, ela se agarrou a ele como a uma luz em um túnel sem fim. Não sabia o nome daquele homem, mas sabia que ele ainda acreditava nela. Ele não esperava nada. Não estava fingindo. E essa sinceridade atravessava até as paredes do seu coma. Enquanto isso, no mundo real, outra voz se agitava nas sombras. A irmã mais nova de Vivian, Claire Lancaster, estava discretamente ocupada. Oficialmente ela estava lá para cuidar de sua querida irmã. Ela se mostrou corajosa diante da mídia, compareceu a reuniões familiares e, às vezes, sentou-se ao lado da cama de Vivian por alguns minutos, mantendo uma expressão calma e compassiva. Mas por trás dessa fachada de lealdade, Claire estava pacientemente construindo um projeto muito mais cínico. Ela havia contratado um escritório de advocacia especializado em processos patrimoniais complexos. Contatou discretamente vários acionistas importantes do grupo Lancaster. Estava preparando documentos, investigando brechas legais e aprimorando seus argumentos para declarar Vivian permanentemente incapacitada, o que lhe daria o direito de retomar a presidência do grupo familiar. Cada dia adicional de coma trabalhava a seu favor. Cada minuto sem reação consolidava sua posição. Ela achava que tudo estava sob controle. O que ela não esperava era o médico da noite. Um jovem que ela nem havia notado. Apenas mais um rosto entre os jalecos brancos, um rosto que ela teria ignorado em um elevador ou corredor. Um mero estagiário, pensou ela, sem influência, sem voz. E, no entanto, era ele, sem poder ou status, quem reabria uma porta que todos pensavam estar fechada. Pois o que nenhuma máquina, nenhum tratamento, nenhum protocolo foi capaz de desencadear. Foi um gesto gentil, repetido todas as noites. Uma voz, oferecida sem esperança, mas cheia de fé.
E aquele fio que Vivian vinha seguindo lentamente na escuridão, agora começava a puxá-la suavemente em direção à luz. Naquela quinta-feira, tudo mudou. O quarto 407 estava tranquilo, como todas as noites. O crepúsculo tingia as paredes com uma luz dourada que se filtrava pelas persianas. Elijah, fiel à sua rotina, estava debruçado sobre a cabeceira de Vivian. Ele usava luvas, limpou delicadamente a pele pálida da testa dela e removeu cuidadosamente o curativo gasto, recolocando-o. Mas naquela noite sua voz tremia ligeiramente. Algo dentro dele estava mais frágil do que o normal. A mamãe recusou os remédios de novo hoje. Ela disse que já sofreu o suficiente. Eu sei que não deveria tocar no assunto aqui, mas, às vezes eu só preciso de alguém que me escute, mesmo que essa pessoa não atenda. Ele sorriu tristemente, olhou para a compressa limpa que acabará de colocar e acrescentou. E ainda assim, eu ainda tenho esperança. É bobagem, não é? Mas acho que podemos ouvi-la aí dentro, senhorita Lancaster. Acho que você ainda está brigando. Naquele preciso momento, algo minúsculo aconteceu. Um leve arrepio percorreu o braço esquerdo de Vivian. A princípio, Elijah pensou que fosse uma corrente de ar, uma ilusão. Mas então sentiu uma mudança quase imperceptível no ar, como se o próprio quarto tivesse prendido a respiração. Ele olhou para cima por reflexo. E foi então que a viu. As pálpebras de Vivian tremeram suavemente. Uma vez, duas vezes. Então, lentamente seus olhos se abriram. Grande, vazio no início, depois, consciente. Elijah congelou. Sentiu o coração martelar no peito, um tamborilar brutal contra as costelas. Deu um passo para trás, boquiaberto. Senhorita Lancaster, você está acordada? O silêncio que se seguiu foi suspenso pela eternidade de um momento. Então, com uma voz fraca e trêmula, rouca como um vento antigo, Vivian murmurou. Sua voz, eu a conheço. Elijah sentiu lágrimas brotarem nos olhos. Não era um sonho. Não era uma falsa esperança. Ela estava de volta. Então, de repente, as máquinas foram ativadas. Monitores cardíacos captaram uma mudança repentina, sensores neurológicos se acenderam, disparando um alarme suave mas insistente. Enfermeiras entraram correndo. 2, depois 3. O corredor está movimentado. Ela está consciente. Ela falou, gritou Elijah, quase ofegante. Profissionais médicos correram até ela. Uma enfermeira registrou os dados imediatamente, outra mediu sua pressão arterial e outra conectou novos sensores para uma varredura cerebral completa. Mas em meio a toda essa turbulência clínica, Vivian olhava apenas para ele. Elijah. Os olhos dele, cansados mas vivos, estavam fixos nos dela. Havia uma gratidão silenciosa naquele olhar, um profundo reconhecimento, como se, na escuridão do coma, ela tivesse conhecido aquele homem que cuidara dela sem jamais esperar uma recompensa. Em sua cabeça, Elijah ainda ouvia as palavras do Dr. Reeves. Ela não vai voltar. Mas ela estava lá. Viva. Presente. Acordada. Não foi apenas o despertar de um corpo, foi o retorno de uma alma. E no fundo, Elias entendeu que daquele dia em diante, nada mais seria como antes. No dia seguinte ao seu despertar, o Centro Médico Mount Grace tornou-se o centro das atenções da mídia nacional e internacional. Câmeras lotavam a entrada, repórteres se acotovelavam, gritando as mesmas perguntas repetidamente. Você confirma o despertar de Vivian Lancaster? Ela está consciente? Ela consegue falar? É verdade que ela estava clinicamente condenada? Os canais de televisão deram manchetes. Milagre médico em Boston. Vivian Lancaster acorda após 6 meses em coma. O bilionário volta à vida. O que realmente aconteceu? A esperança tem nome? Dr. Elijah Carter no centro do mistério. Mas por trás dos holofotes e flashes, Vivian, ainda fraca mas lúcida, pediu apenas uma coisa. Nenhuma conferência. Nenhum desfile. Nenhuma declaração pública. Quero ver o Dr. Elijah Carter. A sós. Agora. A equipe médica hesitou. Não estava no protocolo. Outros especialistas ainda precisavam avaliá-la. Mas Vivian sempre fora uma mulher de força de vontade. E mesmo da cama, aquela vontade soava como uma ordem. Quando Elijah entrou na sala, estava nervoso. Ainda usava o jaleco branco, mas desta vez estava sendo aclamado como o homem por trás do milagre. No entanto, não se orgulhava disso. Sentia-se simplesmente aliviado, e curioso para entender o que Vivian realmente queria lhe dizer. Ela o encarou por um longo tempo. Suas feições ainda estavam tensas, sua voz suave, mas firme. Então ela levantou fracamente a mão e estendeu-a para ele. Ele a segurou com cautela, quase intimidado. Nunca havia segurado a mão de um paciente daquele jeito. Ela sorriu.
Você foi quem me trouxe de volta, ela disse calmamente. Não as máquinas. Não os tratamentos. Você, sua humanidade, sua voz, seus silêncios, suas histórias. Eu me lembro de tudo. Elias tentou responder com a garganta apertada. Eu apenas fiz o que gostaria que fizessem com minha mãe, se ela estivesse no seu lugar. Vivian apertou um pouco mais a mão dele e olhou-o diretamente nos olhos. O mundo não precisa de heróis. Ele precisa presença humana. Você esteve no meu silêncio. E agora vou lhe confiar uma missão. Ele franziu a testa sem entender. Ela continuou. Vou criar uma fundação. Uma de verdade. Não uma fachada filantrópica. Um centro de saúde gratuito de vanguarda para crianças de bairros pobres. Com equipamentos modernos, equipe competente e alma. E eu quero isso você seja o diretor médico. Não um conselheiro. Não um coadjuvante. O pilar. O coração. Elijah ficou ali paralisado, chocado. Senhorita Lancaster. Sou apenas um médico residente. Não estou pronto para isso. Ela sorriu suavemente. Você é mais do que imagina. Você nasceu pronta. E viu o que ninguém mais viu em mim. Então agora deixe-me retribuir o que você me deu. Uma segunda chance. Enquanto isso, Claire Lancaster, no silêncio de seu escritório de vidro no topo da Torre Lancaster, soube com choque a notícia que iria atrapalhar todos os seus planos. Vivian havia mudado seu testamento. Ela não apenas alterou seu patrimônio, reduzindo drasticamente a parte de Claire, como também transferiu uma parcela significativa de suas ações para a futura Fundação Lancaster Carter. O restante seria depositado em um fundo fiduciário, sob supervisão ética independente. Furiosa, Claire deu um soco na mesa. Mas isso foi só o começo da sua queda. Nas semanas seguintes, uma investigação financeira realizada por uma empresa externa revelou transações duvidosas realizadas por Claire durante o coma de sua irmã. Item: vendas discretas de ações para empresas de fachada. Item: pressão sobre os membros do conselho para que ela fosse nomeada presidente interina. Item: criação de uma conta offshore em Dubai. Tudo isso para assumir o controle total do Império Lancaster, na ausência de Vivian. Mas Vivian definitivamente estava de volta. E agora ela não estava mais sozinha. Ela tinha Elijah, um aliado sem ambições pessoais, mas com uma visão maior que a própria fortuna, a de um mundo mais justo. Poucos meses depois, o céu cinzento de Chicago subitamente pareceu mais brilhante sobre o bairro de Inglewood, um dos mais esquecidos da cidade. Naquele dia, centenas de pessoas se reuniram em frente a um prédio novo, moderno e iluminado, com grandes janelas salientes e linhas retas, e uma fachada onde se lia em letras simples e elegantes: Fundação Lancaster Carter, Centro de Assistência Comunitária para Crianças. Este lugar, construído em tempo recorde graças à liderança de Vivian Lancaster, era muito mais do que uma clínica. Era um símbolo, um ato de reparação, uma ponte entre dois mundos há muito opostos: luxo e necessidade, poder e vulnerabilidade, indiferença e compaixão. À frente do projeto, o Dr. Elijah Carter, vestido com um terno simples, estava de pé em frente à entrada, cercado por uma equipe médica que ele havia escolhido a dedo: médicos, enfermeiros, psicólogos, mas também educadores, assistentes sociais e voluntários. Todos escolhidos não apenas por sua expertise, mas também por seu coração, sua paciência, sua capacidade de ver a criança antes do diagnóstico, a história antes da patologia. Ao lado dele, apesar dos conselhos médicos, estava Vivian. Ela estava lá, presente em sua nova pele, não mais a da herdeira inacessível, mas a de uma mulher transformada pela provação, agora ancorada na realidade humana. Seu olhar percorria a multidão, atento, sério e luminoso ao mesmo tempo. Ela pegou o microfone. Fez-se silêncio. Passei 6 meses trancada no meu próprio corpo. Eu estava lá, mas ninguém sabia. Ninguém, exceto uma pessoa. Ela fez uma pausa e olhou para Elijah. Ele falou comigo quando ninguém mais acreditava neles. Ele lia livros para mim. Ele me contou sobre sua vida. Ele me deu uma presença humana onde só havia máquinas. Ele nunca me viu como um arquivo, mas como uma alma. E essa humanidade me trouxe de volta à vida. Esse tipo de respeito muda o mundo. Aplausos. Alguns tinham lágrimas nos olhos. Elijah, por sua vez, aproximou-se do microfone, um pouco nervoso, mas com um olhar sério. Ele falou sobriamente. Sou apenas um médico, filho de uma enfermeira cansada e de um pai ausente. Cresci em bairros onde a doença, a dor, o medo, não eram tratados. Onde as pessoas esperavam, às vezes em silêncio, para finalmente serem atendidas. Ele olhou ao redor, observando as crianças e famílias da vizinhança. Às vezes, um simples gesto pode mudar tudo. Uma mão firme,
Uma voz gentil. Um olhar que diz: eu te vejo. Troquei um curativo. E sem saber, despertei uma vida. Não é um milagre. É apenas o que acontece quando você escolhe a humanidade. Um silêncio profundo seguiu suas palavras. Em seguida, uma ovação de pé. Vivian e Elijah permaneceram unidos, não por dívidas nem por obrigações sociais ou mediáticas, mas por um respeito silencioso e profundo. Nunca se apaixonaram, pois seu vínculo ia além dos sentimentos clássicos. Era uma amizade nascida na escuridão, forjada na ausência de palavras, selada pela própria vida. Às vezes eles se encontravam à noite no escritório envidraçado da fundação, com chá na mão, observando as crianças brincarem no pátio. Nem sempre conversavam. Não precisavam. Vivian, que antes morava nos arranha-céus, agora tinha os pés no chão. E Elijah, antes um mero morador noturno, tornará-se o coração pulsante de um projeto que curava corpos tanto quanto corações. E para Elijah, tudo começou com um simples gesto. Uma tira de gaze trocada com carinho. Uma voz sussurrou no silêncio. Um homem que acreditou quando ninguém mais acreditou. Porque às vezes, para despertar o impossível, tudo o que é preciso é um ser humano, que ainda ouse ter esperança.